relações sexuais. É verdade, na maioria das vezes a violação é concretizada, mas também existem casos, também estes complicados, em que as vítimas conseguem escapar, mas um pouco às más intenções dos agressores. Passa das 6 da tarde. Vera Narciso acaba de sair do trabalho, vai ao telefone com uma colega, era o primeiro dia de trabalho da colega, e prepara-se para fazer o caminho que fazia há 4 anos, o caminho para casa, o caminho que ela julgava seguro. Até aqui tudo normal, o que ela estava longe de imaginar é o que iria acontecer antes de chegar a casa. Este é o início da sua viagem para casa. Esta é uma zona aparentemente muito movimentada. Sim, é. Durante o dia, até uma certa hora, e mesmo à noite, eu quando saio, faço muitas vezes o horário noturno e tem sempre muitos carros a passar. Eu tenho horários rotativos, portanto faço vários horários e nunca tive nenhuma situação que achasse que deveria ter mais precaução ou algo do género. Vera está a caminho há cerca de 20 minutos. Faltam 10 para chegar a casa. É então que surge o primeiro movimento suspeito. É quando faz este movimento, olhar para trás para atravessar esta estrada, que Vera Narciso vê pela primeira vez o homem que, poucos metros mais à frente, viria a atacá-la. Nesta altura, quando se dá este avistamento, a vítima nem imaginou que poderia estar em perigo. Avistei uma pessoa, realmente, nesse dia estava muito frio e ele vinha com o capuz na cabeça, mas achei normal. E como vinha distraída a falar no telefone com a minha amiga, nunca me passou pela cabeça que essa pessoa fosse tentar fazer-me algum tipo de mal. Vamos parar aqui porque este sítio foi o sítio onde efetivamente foi atacado. Quando chegou aqui, o que se passou? Vinha a andar ou olhar para a frente? Ou já vinha olhar para trás a achar que estava a Não, eu seguir? vinha no outro lado da estrada, no telefone. Lembro-me de despedir da minha amiga, desliguei o telefone, continuei com o telefone na mão, meti os fones porque queria ouvir música, tirei o tabaco dentro da mala e acendi um cigarro e de repente senti uma mão a agarrar-me. E logo de seguida 2 socos na cabeça. Lembro-me que não perdi os sentidos, que fiquei um bocadinho atordoada, mas não desmaiei nem nada do género. Mas não me recordo ao certo como é que eu passei do outro lado da estrada para este. Sei que passei. Sei que... Passou já depois de ser atacado? Sim, depois já a ser agredida. Ele atirou-me as ervas. Eu lembro-me que caí de barriga para cima. Lembro-me que ele veio para cima de mim e eu comecei a contrariá-lo. E ele tapou-me logo imediatamente a boca de novo. Ele estava de luvas. Pensei na minha filha. Pensei que já não ia vê-la mais. E depois pensei, não, se vou morrer, ao menos vou lutar para isso. Vera luta, esperneia e debate-se. Esbofeteia e pontapeia o agressor. Quando vê os faróis de um carro que se aproxima, consegue soltar-se e fugir para a estrada. Ele não fugiu logo. Veio o primeiro carro que não parou, veio o segundo carro que não parou e no terceiro carro eu atirei-me para a estrada e meti-me na frente da carrinha, de braços abertos e a carrinha parou e foi aí que ele fugiu. Conseguiu ver o rosto daquele homem? Consegui. Ficou gravado essa imagem? Ficou. Consegui e onde quer que ele passe, se algum dia eu voltar a passar por mim, eu reconheço. Eu sei quem ele é. Não foi assaltada, nem despida e muito menos violada. O automobilista que a socorreu acabou por levá-la à esquadra da PSP do Seixal. É importante aqui também perceber que consequências é que restaram disto para si. Por exemplo, mas alguma vez passou por aqui? Mas alguma vez passou por aqui? Não. É a primeira vez que volta àquele local. Vera afirma que cerca de um mês depois do ataque voltou a ver o agressor. Ele ficou uns segundos a olhar para mim, eu fiquei a olhar para ele, percebeu que eu reconheci. Acho que ela reconheceu assim. Sim, reconheceu-me. Tenho a certeza absoluta que ele me reconheceu, porque ele depois já começou a andar mais rápido e a olhar para trás. A vítima chamou a polícia, mas quando os agentes chegaram ao local, já era tarde para identificar o suspeito. O que resta deste dia na sua vida? Como é que vive com aquilo que aconteceu? É assim, eu não me sinto uma vítima, porque
porque consegui, felizmente tive sorte e deu-me para reagir, mas sinto-me injustiçada. Sente-se protegido. Não, nada disso. Sinto-me injustiçada porque se calhar se tivesse sido violada ou morta, possivelmente a polícia aí teria outra maneira de atuar. Mas visto que foi uma tentativa, em Portugal tentativas não servem de nada. Com medo. Consegue sair à rua descansar. Neste momento consigo sair à rua, tento fazer uma vida normal, mas é óbvio que nunca mais vou ter a liberdade que tinha, nunca mais vou sentir a liberdade que tinha, sinto que isso foi-me roubado. Connosco está então a Vera, também a doutora Chimati e a doutora Ana Caetano, porque isto é também psicóloga, porque isto tem também as suas implicações, como vimos aqui, naquilo que são as emoções. E a Vera ouviu isto tudo, não? Está tudo bem? Bom dia. Ó Vera, a queixa foi arquivada. Já. Sim, está arquivada, mas pode ser reaberta em qualquer altura, desde que eu apresente dados novos. Já apresentou? Já. Ouviu? Sim. O que é que aconteceu? A polícia realmente foi rápida e à minha casa, foram das polícias à paisana. Fomos ao local, ao prédio. Eu identifiquei o prédio. E Portanto, sabe onde é que o senhor mora? não é onde ele mora, supostamente é onde ele passa muito tempo, porque tudo condiz com o espaço onde eu tive. Foi atacado. Exatamente, aquilo fica a 3, 4 minutos. Portanto, se ele fez questão de. Ele possivelmente já sabia e andava-me a controlar há algum tempo. Portanto, tem toda a lógica ele estar ali naquela zona. Foram lá e conseguiram alterar alguma coisa? Não? Não, só identificar o local. E eu perguntei se a partir daí era possível identificar a pessoa e eles disseram que não era assim tão simples. Olha, quando vai à esquadra, portanto, quando é socorrida, e demorou algum tempo a ser socorrida, não é? Sim. Porque as pessoas não paravam, mas o que é que a polícia diz no dia do ataque? Diz, vamos tomar nota, vamos fazer, o que é que acontece? Em primeiro lugar, a polícia nem sequer foi ao local porque, segundo a testemunha, a pessoa que me levou à esquadra, disse que a polícia não conseguiu identificar o local. Portanto, eu tive que ir no carro de um desconhecido, confiar nele, até à esquadra. Quando cheguei lá, estava em estado de choque e a polícia perguntou-me se eu tinha sido violada. Eu disse que violada não, apenas agredida, que ele tinha tentado. Aliás, tinhas condições, não Aliás, na altura não tinha, no dia seguinte é que se verificou. A única coisa que eu me queixei foi logo da minha perna. O agente da polícia mandou-me ir à casa bem para me autoavaliar. O que é isto? Da autoavaliação? Para ver se eu tinha alguma coisa, se tinha sangue, se tinha algum tipo de... É natural que no estado em que eu estava, que eu mesmo que tivesse algo mais sério, não consegui identificar. Mas mesmo assim eu disse que Tirada para o chão, a vaga está afastada e, sobretudo, medo e se defender, porque provavelmente para lá daquilo que tinha a noção que tinha essa força dentro de si. é assim, eu acho que só quando nós passamos por algo muito complicado é que sabemos a força que temos. Eu sei que sou uma mulher forte, sempre fui, já passei situações muito complicadas, mas só mesmo na altura é que pensei, não, é assim, se vou morrer ou se me vai acontecer algo muito grave, ao menos eu vou lutar por isso. Mas isso é uma coisa que é muito triste, que é, se eu tivesse sido violada, efetivamente, portanto, se o ataque tivesse sido consumado até às últimas consequências, ou à morte mesmo, é que eu podia ter sido ajudada pela justiça, assim, sim, injustiçada. Doutora Sofia. Agora deixa-me falar eu com a doutora Sofia. Faz favor. Explique-me lá, antes de mais, a diferença entre isto do consumado e da tentativa, e depois queria tentar perceber como é que, mesmo com informação novas dadas pela Vera, porque ela reconheceu a pessoa que a tentou violar, e mesmo assim o caso é arquivado no dia 25 de março, bastante tempo depois de a Vera ter reconhecido esta pessoa. Explico. Como é que isto é possível? João, vamos começar pelo princípio. A tentativa de violação não é considerada crime. Ou seja, se existir violação, nós estamos na presença do crime de violação e os crimes só são puníveis sob a forma tentada se a própria lei prever a forma tentada da prática do crime. No caso da violação, não se prevê que a tentativa de violação seja suscetível de ser crime ou as pessoas, os agressores, serem condenados pela prática dessa tentativa. Portanto, no
caso da Vera, aquilo que estamos na presença é daquilo que se chama a coação sexual. Ou seja, a Vera, através de atos de agressão, de certa forma, a coação foi coagida, graças a Deus não conseguiu, à prática do sexo não consentido. Aqui, o próprio crime não prevê que haja a cópula em si. Portanto, prevê apenas que haja uma intimidação, através de atos de agressão, que foi o caso, para a prática de sexo. Portanto, o que é que acontece? Neste caso, este indivíduo, aquilo que poderá ser sujeito é uma presa de 1 a 8 anos de prisão, a uma pena de 1 a 8 anos de prisão pela prática do crime de coação sexual. A questão difícil é, de facto, a identificação do agressor. É difícil primeiro porque o Ministério Público só pode acusar, estamos na presença de um crime semipúblico, a Vera fez a participação criminal e podemos passar para a fase de acusação se identificarmos que é o agressor, não podemos continuar com uma queixa contra pessoas desconhecidas. A Vera diz que identificou. O problema é que a autoridade policial, em segurança, tentarem fazer vigílias ao local para se conseguir identificar o agressor. Portanto, vir dizer que, olha, nós não conseguimos identificar, de facto não conseguiram, tentaram, eu diria que não. Temos aqui uma informação que é curiosa. A Carla Oliveira diz: não é a primeira vez que uma mulher é violada naquela zona. Eu trabalhei naquele hipermercado muitos anos e há 18 anos uma colega minha foi violada ali. Foi um clima de insegurança muito grande. Eu também morava perto e foi complicado gerirmos as nossas emoções. Tentávamos sair em grupos, a PSP fica muito perto. Gerir emoções, Ana. Bom dia. Bom dia. Uma coisa importante em relação àquilo que aconteceu com a Vera. Quando há uma situação de um ataque com esta violência, há 3 grandes reações do corpo. Uma é a luta, que foi aquilo que a Vera fez. Outro é a fuga, que foi aquilo que a Vera tentou. E o outro é a imobilização. Eu faço questão de dizer isto porque há mulheres que são vítimas destes ataques violentos e ficam congeladas, Paralisadas de terror, não é? Ok? Isto não significa consentimento e muitas mulheres ficam depois com a sensação de culpa que eu não fiz nada. Claro. Okay? Portanto, a Vera aqui teve uma das atitudes, não foi só sorte, foi lutar pela vida. Eu acho que foi a lembrança da filha e foi a força. E outra coisa, a postura da Vera. Eu quando cheguei, eu reconheci a Vera e isto é uma coisa que eu gostava de dizer para as pessoas se sentirem seguras ou poderem trazer mais segurança ao seu dia-a-dia. Não é? Os agressores fogem de vítimas ou de potenciais vítimas que tenham ombros esticados, peito para fora, coluna vertebral direita e olhos em frente. Se se tem medo, finge-se que não se tem medo. Porque o agressor, quando vê uma pessoa assim, pensa: esta pessoa pode me dar problemas e não ataca. É uma linguagem física, é isso? Comportamento não verbal. Isto faz mesmo diferença. Isto está estudado. Uma vítima que se desloca assim, de cabeça baixa, está a passar uma mensagem de eu sou meio vulnerável. Neste caso, neste segundo contacto que a Vera teve com o agressor, eles olharam para o outro, verdade? E ele reconheceu-a e foi ele que seguiu o caminho dele. Acha que a atitude de resposta física da Vera pode ter feito pensar ao agressor: calma, que ali não me vou meter, ali vou ter problemas? Sim, é porque isto depois aqui eu gostava também de trazer, porque infelizmente estas situações são muito comuns, não se consegue, infelizmente também já percebemos que aquele local é perigoso, se calhar um bocadinho de iluminação, pronto, mas isso já são outras questões. A questão é que há locais vulneráveis, não é? E as pessoas precisam de sentir mais poder quando se deslocam na rua. Por exemplo, a Vera não disse que sentiu isso, mas se olha e se vê alguém suspeito, e se tem assim um feeling, uma sensação no estômago, 99% das vezes está certo. Confia. Instinto. É um instinto. Isto é a zona mais inteligente do nosso organismo. É aqui que nós É sentimos o seu cérebro, não é? Exatamente. Não é? Não ignorem isto. Então, a partir daí, também ver o contexto, não é? Por exemplo, estou numa festa de família e estou a achar que estou em perigo. Isto já é outra questão. Claro. A questão é que, em determinados contextos, nós precisamos de estar mais alerta. Uma coisa importante no relato da Vera é que a Vera,
telefone, uma altura que pôs os osciladores para ouvir música. Exato. Portanto, se calhar isto também, ela já não estaria tão alerta Isso é para uma coisa que qualquer se vê potencial. muito agora. Toda a gente anda na rua de fones. Eu vou correr, e vou correr muito de manhãzinha e vejo toda a gente de fones. De facto, se alguém estiver predisposto a fazer um ataque, não se tem os sentidos todos. Uma questão, Foi o seu caso. Foi. Mas eu ainda nem sequer tinha ligado a música, mas era hábito. Mas sempre ouvi música. Estaria completamente alheia. se calhar poderia Exato. ter estudado os seus hábitos ali Exato. todos os dias a passar. Agora uma questão que foi levantada, uma questão que me surgiu quando Esta mensagem. Doutora Sofia, agora sabendo que aquela é uma zona em que este tipo de ataques já aconteceram violações naquela zona, não será Como dizer, a eliminação. se anda um fila solta naquela zona? A questão é que, como sempre, as pessoas não dão a devida importância a este tipo de crimes, desde que não lhes bata à porta. É triste, e é verdade, que este tipo de crimes que aconteceu com a Ana, que é a coação sexual e que não se passa ainda à prática do crime da Aquela violação, reagiu? são crimes que são vistos como, coitado, quer dizer, pronto. E depois são as pessoas que estão à frente dos órgãos policiais, portanto, as pessoas que estão nas próprias autoridades policiais, são pessoas que não têm formação, que não são preparadas, que não têm o mínimo de sensibilidade para lidar com isto. Isto que se passou com a Ana, de ser um agente da PSP, do sexo masculino, a fazer, até nos aeroportos, vamos lá ver onde é que nós chegamos, até nos aeroportos, nós quando passamos pela vigilância, se os sensores apitam e somos os escolhidos, é uma senhora que tem que ter esse cuidado. Portanto, em que país é que nós vivemos? Não evoluímos absolutamente nada, não temos a sensibilidade sequer para ver que isto é uma situação gravíssima que acontece maioritariamente. Inclusive, peço desculpa de interromper, Sofia, mas eu estou aqui um bocadinho, Vera, é que eu estava na televisão a contar isto. Isto não foi há muito tempo. Não tem medo. Eu acho que isto é a melhor maneira de alertar quem vive para aquelas bandas. Atenção, há aqui um malandro e é preciso estar muito atento. É óbvio que tenho medo, não é? Mas aquilo que eu consegui me livrar, outra pessoa pode não conseguir futuramente. E eu acho que não posso ser egoísta lá por conseguir me safar, que outras pessoas futuramente possam ter que apanhar com essa pessoa. Eu acho que se ele me tentou fazer mal, vai tentar fazer novamente. Os normalmente têm essa pulsão e até serem detidos não param, não é? Até serem detidos não param. Eu admiro a sua coragem. Eu acho que também se baseia numa outra questão que é, em relação às respostas de trauma. Num primeiro momento é natural que a pessoa, por exemplo, é muito importante a pessoa deixar-se tremer e ter esticões no corpo. A energia que foi ativada. Exatamente. E em situações em que a pessoa é atacada com violência, há muita força. Isto é outra coisa. As pessoas podem também confiar na reação do corpo. É natural. Está inscrito. Estamos programados para nos defender. A outra questão aqui é o sentido de justiça. Isto é uma coisa muito delicada no nosso país, porque a justiça tarda. E isto não é só uma questão psicológica importantíssima. Eu sentir que quem me atacou vai ser punido. E eu, quando estava a ler, lembrei-me disso, de Vera, assim, Vera está-se a expor, se calhar está a sacrificar a sua privacidade para que outros não precisem de ter de passar por isto. Não é? Mas também um movimento de eu preciso que se faça justiça, eu preciso que se reponha as coisas como elas devem ser. Eu quero andar na rua à vontade. Agora só assim 2 ou 3 detalhes sobre trauma. A boa notícia é que a maioria das pessoas não fica traumatizada no sentido de incapaz de seguir com a sua vida. Mas houve uma coisa que a Vera disse que é, eu fiquei muito mais prevenida e muito mais atenta. E agora um detalhe que às vezes é pouco explorado. Depois de ultrapassarmos uma situação destas e sairmos bem, conseguirmos salvaguardar-nos, há uma força. E é isso é que nós não podemos esquecer. Nós não Potencial, não é? Exatamente. Nós não podemos sentir que somos condenados por um trauma. Nós podemos trazer essa energia. Essa energia, estou mesmo a falar de corpo cheio de eu sou forte. Não é? E isto é também importante as pessoas sentirem que fiquei vítima e a partir de agora não há nada a fazer. Não, aliás, a Vera no início da reportagem disse, eu não me sinto como uma vítima. E não sente, não. Recusa-se. Acha que isso
sentiu aqui, como disse a doutora, sentiu aqui. Senti. Está ali. Era ele. Eu só não tinha a certeza porque na altura ele estava encapuçado e eu não conseguia ver o cabelo. E naquele dia ele não trazia o capuz e eu consegui ver totalmente, ele trazia as mesmas calças vestidas. Ana, Há muito debate à volta da memória, por isso é que no relato de um acidente, cada testemunha às vezes parece que tem um acidente diferente na cabeça. Agora, há pormenores da memória, por exemplo, a Vera não se recorda ter passado de um lado da estrada para o outro, não é? Mas há outros pormenores que são físicos. Este pormenor é nítido, porque consegue perceber onde é que o corpo toca. E a memória, nestas alturas, fica também muito focada no atacante. Isto é uma questão de partilhamos isto com todos os mamíferos, numa situação de ataque, de stress, exatamente, a visão em túnel, para eu depurar bem qual é o perigo, para não o perder mais tarde, não o ignorar mais tarde. E mais um detalhe é estas questões de ficarmos com algumas sequelas. Isto são alertas para eu passar a ser mais prevenida, para eu ter alguns cuidados e para eu passar isso a outras pessoas. Não é necessariamente mau. O que é importante é que depois se dilua esta energia. Não é? E mais uma vez, energia é química, eletricidade no corpo, açúcar. E então, isto fica muito tenso. Eu aconselho vivamente a que faça exercícios de alongamento. É mesmo que é para tirar a energia dos músculos. a Helena está muito carregada, digamos assim, está completamente. Não, sabe que o seu maxilar está muito tenso quando fala, não é? Cá está, linguagem física, não é? Exatamente. Eu ia dizer, só dar esta sugestão que isto funciona com toda a gente, que isto é um pêndulo. É abrir o maxilar até ele começar a ter alguma força, até ficar contraído e fechar. Fazer isto diversas vezes. Isto vai libertar energia e ficar lá, um bocadinho nisso. Há formas de ultrapassar isto. Agradecemos muito, Vera. Obrigada. Juízo, não vá mais por aquele caminho. Atenção aos fones, todas as pessoas que usam os fones e ficam um bocadinho alhadas do ambiente onde estão. Muito obrigada.